Podeis assentar, igreja? Vamos ouvir agora a poderosa palavra do Senhor. Já por volta assim, de uns 2 meses, né, que eu não tenho ministrado a palavra, porque eu estava com um probleminha, não estou mais, com um probleminha de inchaço nas cordas vocais e não estava podendo falar assim muito, né, porque eu estava com impedimento. Vocês sentiram aqui na primeira oração que eu fiz, né? Mas graças a Deus esse impedimento já caiu por terra e eu tomo posse que nós vamos ministrar a palavra e que ela vai chegar até o teu coração e o inimigo não tem poder nenhum de bloquear essa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Ainda sentado mesmo, não precisa levantar. Eu vou falar hoje sobre oração, sobre o poder da oração. Eu quero, assim, durante esses dias para frente, a gente falar sobre oração. Nós precisamos levar a igreja a orar. Sem oração não tem milagre. Não tem como. Você precisa gozar de intimidade com o papai, mostrando os desejos do seu coração e abrir o seu coração para deixar ele trabalhar para o milagre chegar na sua vida. E para isso é preciso oração. Então nós vamos falar hoje, eu peguei um versículo assim, só como referência, que está no livro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Amém? Quem puder procurar aí, encontrar. Esse versículo eu peguei assim só como referência, porque essa carta, esse capítulo que ele está escrevendo, ele está falando do ministério e a vocação dos gentios. Ele está falando sobre como a igreja deveria tratar os gentios e judeus com amor. Então ele está exortando a igreja. Ele escreve essa carta, ele estava na prisão. Então eu não quero me deter à carta em si. Esse versículo eu peguei somente mesmo para a gente ter um norte na nossa pregação. Amém? E esse assunto, ele é de suma importância na vida do cristão. A oração. Eu não acredito em cristão que não ora. Cristão tem vida de oração. Ele é de suma importância na nossa vida. É um tema que ele não é só urgente, mas ele é muito necessário na nossa vida. É um despertamento para a igreja do Senhor. E quem é a igreja do Senhor? Somos nós. Amém? Então alguém já encontrou aí? Pode ficar sentadinho mesmo. Levantem sua mão. Quem já encontrou? Amém? Ainda falta gente para encontrar. Amém? Ou falta gente levantar a mão ainda. Amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor assim: por esta razão, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Pai, em nome do Senhor Jesus, é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, me usar, Senhor. Que eu seja um canal de bênçãos na tua igreja, Pai. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor a minha pequenez e declaro a tua soberania. Fala, Senhor, através da minha vida para a sua igreja nesta manhã. Que esta palavra venha ganhar vida no coração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então Paulo ele está dizendo assim: por esta causa eu dobro os meus joelhos. Então Paulo ele tinha uma causa muito importante para colocar diante do Senhor. Mesmo lá na prisão, ele estava preocupado com a igreja. Então os judeus naquela época eles oravam em pé. Mas quando era uma coisa muito urgente, muito necessário, eles faziam o quê? Eles dobravam o joelho para orar. Então por isso que ele está dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Por esta causa eu dobro os meus joelhos. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos falar com Ele. Antes eu quero abrir um parênteses aqui para falar para vocês que Paulo foi conhecido por muito tempo como um grande teólogo, mas também por um homem de oração. Paulo foi conhecido também por um homem que ele gostava muito de orar.
E quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais nós queremos falar com Ele, mais nós ficamos ousados na oração. A gente começa a falar assim com tanta intimidade, porque a gente já está conhecendo o nosso Pai. Mais queremos buscar a sua face, mais nós queremos o aconchego dEle, e nós queremos estar cada vez mais perto, até nós nos tornarmos amigo íntimo dEle, através do Espírito Santo, que mora onde? Onde mora o Espírito Santo? Dentro de nós. Então, através do Espírito Santo, nós vamos nos tornando um amigo íntimo de Deus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. E para estar cheio do Espírito Santo, não tem como ser cheio do Espírito Santo se não tiver oração. Não tem crescimento espiritual sem oração. Não tem avivamento sem oração. Não tem milagre sem oração. Não tem conversão de vidas sem oração. Se a igreja não tiver em oração, não haverá milagres. Então eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para nós entendermos o poder da oração. Então, para isso, eu vou fazer uma análise bíblica aqui. Eu quero fazer uma análise na Bíblia de algumas pessoas, não todas, de algumas, que foram, assim, pessoas comprometidas com oração e o resultado que essas pessoas obtiveram. E mais para frente, nos cultos, posteriores, nós podemos até estar falando de cada um deles. Porque tem, assim, lições preciosas para nos ensinar. Tem aprendizado, assim, valioso. Porque agora eu só vou fazer um apanhado generalizado daquilo que aconteceu na vida dessas pessoas. Nós vamos ver que a oração, ela é mais do que uma devocional. É mais do que você ler um versículo e falar rapidamente com o papai. A oração, ela é mais do que um TSD, o seu tempo sozinho com Deus. A oração, ela é mais do que você sentir bem na presença de Deus. A oração é muito mais do que isso. A oração, de fato, ela muda a situação. A oração muda as circunstâncias. A oração, ela é capaz de mudar, mas quem muda é Deus. Quem muda a circunstância é Deus, quem muda a situação é Deus, mas Deus muda essa situação através da oração. É Deus que faz. A oração muda a circunstância, a oração muda quadro, a oração muda diagnóstico, mas que vocês entendam, quem muda é Deus. Mas é através da sua comunhão com Ele, é através da oração. Quando nós oramos, Deus age. Quando a igreja ora, Deus faz. Quando o povo se põe de joelhos, Deus brada na terra. A importância da nossa comunhão, a importância de nós trazermos essas fotos, essas causas na justiça que estão aqui, essas peças de roupa. Nós estamos orando em comunhão. E na comunhão Deus opera. Na unidade Deus opera. Nós estamos andando em unidade. É o que Paulo convocou o povo ali a estar em unidade. Tanto os judeus quanto os gentios. Então, a respeito dessas pessoas comprometidas com a palavra, eu quero começar com Abraão. No livro de Gênesis, na palavra de Deus, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 18, versículo 23 a 33, fala que Abraão, ele intercedia por Ló. Ló estava em Sodoma e Abraão começou a interceder pela vida de Ló. E Deus lembrou de Abraão e salvou Ló daquela situação. No mesmo livro de Gênesis, nós temos Gênesis 32, 22 a 32, nós temos Jacó no Val de Jaboque. Ali, Jacó lutou com o anjo. Ali ele orou, ele guerreou, ele pelejou. Se enquanto não me abençoar, eu não vou te deixar ir. E Jacó foi abençoado. Mais para frente um pouquinho, nós temos o livro de Êxodo, capítulo 17, versículo de 8 a 16. Moisés se encontrava numa situação muito difícil. Por quê?
Porque Deus falou com Moisés que haveria de destruir aquela nação. Aquela nação estava muito pecaminosa. Ele falou, vou destruir essa nação e vou começar uma nova nação através de você, Moisés. Aí Moisés ficou muito sofrido e fez o quê? Ele intercedeu a Deus de tal ponto, ele colocou na brecha a tal ponto, que ele falou com Deus o quê? O Senhor perdoa esse povo, ou então risca o meu nome do livro da vida. Olha que ousado, porque ele gozava de muita intimidade com Deus. Ele não concordou de Deus destruir o povo, não, então o Senhor risca o meu nome. Mas perdoa esse povo, e Deus fez o quê? Respondeu a oração de Moisés. Deus poupou a nação de Israel por causa da oração de Moisés. Aí, passeando pela Bíblia, nós encontramos em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo de 1 a 10, nós encontramos uma mulher que ora, é Ana. Ora, ela chora, uma mulher amargurada de espírito, porque o ventre dela era fechado, ela não tinha filho, ela era estéril, e a concubina do seu esposo afrontava, porque ela tinha filhos e ela não tinha. Então ela foi para o templo naquele dia decidida a mudar o quadro da sua vida. E ela orou. E essa sentença que ela tinha do ventre veio da parte de Deus, mas Deus curou a madre de Ana e lhe concedeu Samuel, que veio a ser um grande homem em Israel, um profeta, um sacerdote, um grande líder em Israel. E aí nós temos lá em Isaías capítulo 38, quando Ezequias ora a Deus diante de uma sentença de morte. Próprio Deus decretou uma sentença para ele, mandou Isaías avisar que ele ia morrer. O que Deus mandou falar para ele? Olha, você vai pôr sua casa em ordem, porque você vai morrer. Então coloca os pinguinhos nos is, deixa tudo arrumadinho, porque certamente você vai morrer. Aí o que ele fez? A palavra de Deus fala que ele se vira para a parede e ora e chora amargamente. E Deus atende, revertendo aquele quadro de morte. E lhe concede mais 15 anos de vida. Eu estou mostrando para vocês o resultado, as respostas de oração que Deus fez no Antigo Testamento. Aí o que nós vamos falar de Daniel? Daniel no capítulo 6, nós estamos sempre falando de Daniel. Ali, com Daniel, desenrola uma grande guerra espiritual. Daniel está na cova dos leões. Deus literalmente fecha a boca dos leões. Por quê? Porque Daniel orou ali dentro da cova. Daniel tinha uma vida de oração. Daniel tinha uma vida de jejum e de oração. Então Deus respondeu a oração de Daniel. Deus fechou a boca dos leões porque ele gozava de intimidade com Deus. Ele orou a Deus. E Deus o livrou. Em Neemias, no capítulo 1, Neemias ora e se coloca nas mãos de Deus. Quando ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém estavam tudo quebrado, enferrujado, no chão. O que ele fez? Ele orou e clamou ao Senhor e se colocou nas mãos de Deus pela restauração daqueles muros da cidade de Jerusalém. E aqueles muros foram restaurados em quantos dias? 52 dias. Nós já fizemos aqui, tempo passado, nós fizemos 52 dias de oração. Nós começamos numa quinta-feira e cada um colocou o seu propósito e nós ficamos ali 52 dias orando pela restauração da família, pela restauração das finanças, pela restauração da nossa alma. E foi um mover sobrenatural do Senhor. Deus operou maravilhas ali, nesses 52 dias de oração. Foi muita bênção. Podemos até pensar, pastor? A gente voltar a essa oração. Em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vamos encontrar o rei Josafá, que ele ficou sabendo que vinha 3 povos, vinha diante dele um grande exército. Aí Josafá orou,
né? Ele convocou o povo a orar também, a jejuar, e Deus operou um grande livramento. Deus falou: Josafá, aquieta seu coração, somente adora. Gente, eu estou parafraseando, viu? Não está escrito assim na Bíblia. Somente adora. Não, porque às vezes pessoas vão falar, aí, pastora falou aquilo lá na frente, não tem na Bíblia. Não tem mesmo. Eu estou parafraseando. Quando ele ficou sabendo que vinha aquela guerra contra ele, ele falou assim: já perdi essa causa, não tem como eu receber. Aí o que ele fez? Ele orou, convocou o povo a orar, e Deus falou para ele: olha, Josafá, sabe o que você vai fazer? Você vai só adorar, porque essa peleja é minha, eu vou pelejar a sua causa. E Deus está falando para mim e para você nesta manhã. A nossa tarefa aqui é somente adorar, é somente louvar ao Senhor, porque Ele vai pleitear a nossa causa, que nós colocamos diante dEle. Então, e tem muitos outros na Bíblia também, que Deus operou o milagre. E no Novo Testamento, nós encontramos Jesus orando, e grandes homens também orando e mudando circunstâncias, mudando situações e trazendo vitória. Se nós formos passear no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né, tem muitos ainda, pessoas que Deus operou milagre através da oração. Mas no Novo Testamento nós encontramos Jesus, nós encontramos Paulo. Paulo, após a sua conversão, nós encontramos lá na Bíblia, que ele ora na praia, ele ora na sinagoga, ele ora no templo, ele ora na prisão. E agora o que ele faz? Por esta causa, eu me coloco de joelhos, por uma situação que estava acontecendo em Éfeso, que ele não estava de acordo. Então, por esta causa, meus irmãos, eu estou me pondo de joelho. Então, tem causas, irmãos, que nós temos que nos colocar de joelho mesmo, em sinal de humilhação ao Senhor. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos dizendo assim: Pai, eu estou humilhando diante de Ti, porque tudo que eu podia fazer eu já fiz. Agora eu estou calado, eu estou falando com o Senhor. Mas nós devíamos fazer isso a primeira coisa, né? Mas a gente peleja, a gente tenta remar contra a maré, tenta resolver. Depois que a gente não consegue, que a gente dobra o joelho e fala: ó, cansei de lutar, essa causa eu não estou conseguindo resolver. Essa causa é com o Senhor. E ainda, né, no Novo Testamento, nós encontramos no livro de Atos, os discípulos orando, unânimes, perseverando. Os discípulos perseveraram unânimes em oração, atendendo uma ordem de Jesus. O que Jesus falou para eles? Permanecei na cidade de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias, 120 pessoas oraram com sua alma, adoraram ao Senhor com um propósito. E o que houve? Os céus se abriram e houve o derramamento do Espírito Santo naquele lugar. Olha que bênção, 10 dias, 120 pessoas orando e adorando o Senhor. E o céu se abre, e o Espírito Santo desce sobre eles. E eles foram revestidos de poder e começaram a pregar com autoridade e com poder. É isso que a igreja precisa, autoridade para pregar, ousadia para pregar, poder para pregar. Mas para isso precisa buscar revestimento do Espírito Santo. Aí nós vamos, né, falamos do Antigo Testamento, falamos do Novo. Aí nós vamos no início da igreja primitiva, nós encontramos, né, os cristãos orando. Os cristãos orando em meio a tanta perseguição. Eles não podiam orar, eles escondiam em cavernas, de tanta perseguição, mas eles não pararam de orar. Quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Então, quanto mais tribulação você estiver passando, nós ouvimos aqui na conferência missionária, o bispo falou, não é tribulação que você está passando, é revelação de Deus. É um plantio que Deus está fazendo para você colher a bênção amanhã. Então, quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Quanto mais você está sendo perseguido e assolado, mais você vai crescer espiritualmente, mais os milagres vão chegar na sua vida. Amém, igreja? Posso ouvir um amém? Ah, meus irmãos, meus queridos, se vocês querem ver a igreja crescer,
se vocês querem ver a sua vida espiritual crescer, se vocês querem ver crescimento, se vocês querem ter crescimento espiritual, ministerial, gaste tempo na oração. Nós precisamos gastar tempo, dedicar mais tempo a orar. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós encontramos os pais da igreja orando, nós encontramos os mártires em oração, nós encontramos, né, os reformadores, né, da igreja orando, os avivalistas orando. Não existe igreja avivada se não tiver oração. A igreja caminha de joelhos. Os grandes avivamentos aconteceram e chegou até nós, porque muitas pessoas se dedicaram à oração. E eu falei do Antigo Testamento, falei do Novo Testamento, falei da igreja no início, mas eu esqueci de falar de um homem chamado Elias. Na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem igual a mim, igual a você. O que Elias fez? Ele orou e pediu para não chover. E por 3 anos e meio não choveu. Se ele era um homem igual a nós, ele orou e não choveu, nós também podemos orar. Mas ele era um homem igual a nós. Mas nós somos iguais a ele? Com vida dedicada à oração, vida dedicada ao ministério, vida dedicada à obra do Senhor? Deus falou aqui, na hora da oferta: aquele que deixa pai e mãe, vai ter 100 vezes mais aqui. Aqui, não está dizendo que é só na eterna não. Vai ter aqui e vai ter na eternidade. Mas tem um apóstolo aí, ó. No português, né, a gente fala apóstolo, que chama o quê? Um apóstolo, que se chama com aflições. Entre essas duas frases tem um apóstolo. Com aflições. Nós vamos ter sim. E aí depois ele chorou, ele orou por... Deus deu a chuva e todos colheram o seu fruto. E a terra produziu fruto. Então, ante essa exposição de tudo que eu falei aqui, nós tiramos várias lições. A primeira lição que eu tiro aqui para a minha vida, e você tira para você também, aproveita e tira, que quando a igreja ora, a igreja recebe poder. Quando a igreja ora, a igreja recebe poder. O bispo convocou a igreja a estar aqui 6h30 até 7h30 orando. 5h30. De 5h30 a 6h30. Porque tem pessoas que entram no trabalho às 7h. Eu não sei dizer quantas pessoas estão vindo, porque eu não vim nenhum dia. Porque eu de manhã, só a graça do papai. Mas eu pretendo estar aqui também. Mas pode contar o número de pessoas. Quantas pessoas são da nossa igreja que poderiam estar aqui agora de manhã? Porque já não é 5h30, mas já é 7h30. E não estão aqui. Então, não tem poder. Para a igreja ter poder, tem que ter oração. Nós estamos precisando muito do Espírito Santo. Sabe por quê? A igreja não tem presenciado milagres. Como a igreja primitiva, nós temos tido conversões, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quem faz é o Espírito Santo. Nós temos tido milagres. Quinta-feira à tarde nós tivemos um testemunho de milagres. Quinta-feira passada nós tivemos outro testemunho de milagres. Deus tem feito milagres. Mas está muito devagar. Nós estamos assim muito tímidos diante de tanta coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Tem muitas pessoas se desviando da palavra. Tem muitas pessoas que começaram o ano conosco que não estão mais, precisando da nossa oração. Muitas pessoas apostatando da fé, descrendo até que Deus existe. Pessoas que já estiveram no Evangelho e hoje estão no mundo. Nós estamos orando pouco. Nessa crise que nós estamos passando, amados, nós precisamos orar mais. Eu sou apolítica, eu não gosto de política e não quero falar de política. Mas eu estou dentro dessa nação. E a palavra de Deus fala que
Feliz é a cidade, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se nós como igreja nos unirmos em oração, verdadeiramente Deus será o governo do nosso país. Então, nós precisamos orar mais. Então, a segunda lição é que nós entendemos que a oração é a base da igreja. Que nós precisamos desse avivamento. Nós como igreja, nós não gostaríamos de falar como Deus visitou o povo no Antigo Testamento, quando Deus visitou o povo no Novo Testamento, como no livro de Atos, que eles pregavam e 3.000 pessoas se rendiam aos pés do Senhor. Paulo converteu na morte de Estevão, estava ali aquela multidão. Gente, é muito milagre que aconteceu na igreja primitiva, mas ela orava incessante. Eu creio que eles deviam de ter até um relógio de oração. Quando um estava dormindo, o outro estava orando, porque fala que eles perseveraram em oração, unânimes em oração. Quando a cadeia de Paulo, quando Pedro estava preso, que os ferros foram quebrados e ele saiu, fala que a igreja orava constantemente. Nós não queremos ser contadores de história. Nós não queremos ser contadores do que aconteceu no Antigo Testamento, que aconteceu no Novo Testamento, que aconteceu na igreja primitiva. Nós precisamos contar a história de nossa igreja hoje. Os milagres que estão acontecendo hoje. Nós precisamos aqui e agora de milagres do Senhor. Para isso nós precisamos buscar, se nós quisermos obter os milagres. E a terceira lição que eu tiro, sabe o quê? Pouca oração, pouco poder. Pouca oração, pouco poder. Jesus já nos deu poder. Ele nos deu poder para pisar serpentes, pisar escorpiões. Ele já nos deu poder. Já foi outorgado, já deu. Ah, então Deus já me deu poder, tá, não vou buscar mais porque Ele já me deu. Não, Ele outorgou, está dado, mas nós temos que buscar. Se a igreja não buscar o poder, não vai ter milagre. Se você não buscar poder, não vai ter milagre. Nós precisamos de uma igreja sedenta de Deus, uma igreja que tem sede de Deus, uma igreja que tem sede de estar na presença do Senhor, sedenta dos milagres, e não uma igreja sedenta de poder mundano, de templos cheios, mas de corações vazios, de almas vazias, sedenta de sucesso. Nós precisamos de uma igreja que entra na brecha em oração, uma igreja que paga preço pelas vidas, de uma igreja que paga preço de renunciar para que Deus visite a nossa terra, para que Deus mude a nossa rua, para que Deus mude o nosso bairro, para que Deus mude a nossa cidade, para que Deus mude o nosso estado, para que Deus mude a nossa nação, para que Deus mude o mundo. É Deus que muda, mas é através da nossa oração. Mas aí você vai dizer, ah, pastor, aí você está falando demais. Você está querendo demais. Querer que muda o mundo, que muda a nação? Não, eu não estou querendo demais. Porque quem muda as circunstâncias é Deus. Porque a oração não vai mudar. Mas Deus vai mudar através da nossa oração. Quantos milagres eu já recebi na minha vida através de oração? Quantos milagres você já recebeu? Aliás, a minha vida é um milagre. Através da nossa oração. A oração é a mola que move o coração de Deus a nosso favor. A oração é a mola que move o braço dele para nos outorgar a bênção. Nós vimos aqui na Bíblia também, a Bíblia fala de uma batalha travada entre Moisés, quando ele estendia a mão, intercedendo pelos guerreiros, quando ele intercedia a mão e orava, os guerreiros prevaleciam. Mas quando ele parava de orar e abaixava a mão, o inimigo prevalecia. Então, quando a igreja ora, Deus age, o inimigo é obrigado a recuar. Quando nós levantamos de manhã e colocamos o pé no chão, nós temos que falar, Satanás, você é obrigado a tirar toda a sua legião da minha frente, por onde eu passar, porque aqui está levantando uma mulher de Deus, aqui está levantando um homem de Deus. Falar com confiança, com convicção. Quando a igreja ora, os milagres acontecem. Nós temos também uma resposta no Novo Testamento, que eu comecei até a falar aqui de Pedro, quando Pedro foi preso, né, pastor?
no livro de Atos, né, no capítulo 12, fala que o rei Herodes já tinha passado a espada e degolado Tiago. Depois vocês leem, tá? Capítulo 12. Estou igual o pastor Cláudio Duarte, não sou obrigado a ler a Bíblia para vocês, não. Vocês leem depois. Capítulo 12, né? Herodes já tinha passado a espada e degolado Tiago. E ele tinha guardado Pedro na prisão, esperando acabar uma festa para matar Pedro também. Aí a palavra, né, nos dá conta que a igreja estava em contínua oração. Eu creio que fizeram um relógio de oração. Enquanto um dormia, o outro estava orando. Unânimes em oração. E a resposta da igreja foi o quê? Deus mandou um anjo ir lá na prisão. E o que o anjo falou com Pedro? O anjo deu uma ordem para Pedro. Pedro, levanta, põe de pé, acorda, calça sua sandália, veste a sua roupa e nós vamos sair daqui. Eu creio que Pedro deve ter falado assim, meu Deus, como que nós vamos sair? Ele estava guardado numa prisão de segurança máxima, né? Não era Bangu 1, Bangu 2, não, era a máxima. Ele estava preso, guardado lá. Sabe com quem que ele estava preso lá? Ele estava preso com com 3 escoltas, de 4 soldados cada escolta. Então quer dizer, 3 vezes 4, 12. 12 soldados guardando a vida de Pedro. Eu não sei o que aquele anjo fez, mas ele deve ter levantado a espada assim, aqueles soldados devem ter caído tudo dormindo, e tocado a mão na grade, a grade quebrou. Deve ter sido isso. E Pedro saiu andando com aquele anjo. Gente, isso é muito glorioso. Deus arrancou Pedro da prisão de segurança máxima. Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Deus respondeu, arrancou Pedro da prisão, em resposta à oração. Tem alguém aqui nessa manhã que está com alguém, orando por alguém? Eu tenho. Eu estou orando por uma pessoa que está presa no vício. Mas nós vamos perseverar em oração para essa cadeia cair, para essa grade quebrar. Mas se a gente não perseverar em oração, a grade não vai cair. Porque o inimigo, ele arma bem armado, ele coloca lá as escolta. Quantas escoltas o inimigo tem? Quantos diabo ele tem para colocar lá em volta da pessoa que está presa no vício? Mas se a gente não orar, esses soldados não vão cair e não vão deixar a pessoa livre. Esses inimigos não vão fazer isso. E para concluir, gente, eu quero, porque a hora não espera, né? E para concluir, eu quero dizer para vocês que a oração, ela nos capacita a enfrentar grandes obstáculos que surgem na nossa vida. Ela nos dá capacidade. A oração não vai tirar o obstáculo da frente, mas ela vai te capacitar para você resolver. No livro de Salmos, capítulo 50, versículo 15, diz assim. Olha, gente, isso é muito importante. Olha o que Deus está falando. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Neste versículo nós temos uma ordem. Qual é a ordem? No dia da angústia fazer o quê? Invocar o Senhor. No dia da angústia nós vamos fazer o quê? Está todo mundo dormindo? Gente, o que nós vamos fazer no dia da angústia? Amém, glória a Deus. Então nós temos essa ordem, mas nós temos uma promessa. Qual é a promessa? Eu te livrarei. Qual é a promessa? Então, invoca o Senhor que Ele vai livrar. E nós temos um resultado. Nós vamos invocar e Ele vai nos livrar. E nós vamos fazer o quê? Glorificar o nome do Senhor. Então eu não sei se você, vamos ficar em pé? Eu não sei se você está enfrentando alguma situação difícil, se você está num momento de angústia, eu não sei qual é a crise que está batendo na sua porta, qual a causa que você tem, que só um milagre pode resolver. O milagre que você veio buscar. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Invoque ao Senhor. Invoque ao Senhor porque Ele vai te livrar. Aleluia. Invoca ao Senhor que Ele vai livrar e você vai glorificar. Aleluia.
Tem alguém aqui nessa manhã que veio com uma causa que precisa de um milagre para colocar diante do Senhor? Vem aqui à frente. Vem aqui à frente que nós vamos orar. Vem aqui à frente que nós vamos orar por esse milagre. Eu vou pedir o pastor Luciano para fazer essa oração. Aleluia. Aleluia. Quando o crente ora, o inferno estremece, o céu se movimenta e na tua vida um milagre acontece. Aleluia. Creia, acredite. Coloque diante do Senhor a tua causa. Não tem causa perdida por Senhor. Não tem porta que Ele não possa abrir na tua vida. Não tem marido que Ele não venha se converter. Não tem coração duro que Ele não venha mudar o coração desse homem, ou dessa mulher, desse jovem, dessa adolescente. Não tem. Não tem filho que não se renda ao clamor de uma mãe. Mãe de joelho, filho de pé. Esposa de joelho, marido de pé. Marido de joelho, família de pé. Começa a falar com o Senhor agora. Põe a tua causa diante dele agora. Creia que Ele é fiel para agir na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Diante da tua palavra, com tantos exemplos, ó Pai, que a tua filha colocou aí. Ó Pai, tantos exemplos de resultados de oração. Tanto exemplo de resultado de orações respondidas de uma forma assim sobrenatural. Eu creio, meu Pai, que não é diferente hoje para nós hoje. Não é diferente, Pai. Eu creio, Pai, que essa mãe que se encontra na frente, essa irmã, esse meu irmão, esse pai, que está colocando a vida, a família diante do Senhor, essa causa que diante dos seus olhos humanos é impossível, mas para ti nada é impossível. Pai, toma aí a tua filha, toma a causa dela, a causa dele diante do Senhor. Oh Pai, derrama uma unção, Pai, sobrenatural sobre cada intercessor aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eles possam tocar. E quando eles tocarem nessas vidas que estão aqui na frente, Pai, essas vidas possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito e receber o milagre. Em nome de Jesus Cristo. Toca cada intercessor aí, toca em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero te louvar, Pai. Porque amanhã é de milagre. É amanhã de milagre. Aleluia. É amanhã de resposta do Senhor. Aleluia. É amanhã da provisão do Senhor. Na vida do teu filho, da tua filha. Eu quero te louvar, Senhor. Eu quero, meu Pai, te louvar essa manhã. Aleluia. Pelo teu filho, tua filha que aqui se encontra. Está derramando as lágrimas diante do Senhor. Dentro do teu altar. Pai, eu te agradeço, Pai. Porque o Senhor enviou o teu filho a essa terra, Jesus Cristo, para pagar um alto preço na cruz do Calvário. E a obra redentora da cruz de Cristo nos garante o milagre, nos garante a vitória. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte e bênção do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus. E por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Senhor. Aleluia. Então, por esta causa, você vai colocar seus joelhos diante do Senhor. Você vai apresentar esta causa diante do Senhor. Amém, igreja? Eu queria corrigir aqui que eu falei 3 escoltas. São 4, são 16 soldados. Amém? Então, quando você pensa que o inimigo, são 12 inimigos te cercando, são 16. Então, por esta pessoa que você está orando, eu estou orando por um homem e por uma mulher. Esse inimigo, Deus me trouxe a memória que eu tenho que combater esses inimigos que cercam, essa cadeia que prende, para Deus bradar do céu e escalar lá um anjo para quebrar essas cadeias e tirar essas pessoas que estão presas no vício. Amém, igreja? A nossa campanha, né? Nossa campanha Manhã de Milagres, que a gente está perseverando unanimemente em oração. Agora com esta pregação vocês entenderam por que a gente faz as campanhas. Porque nós precisamos orar constantemente, perseverar em oração. Amém? Vamos orar então, amados. Quem está fazendo a campanha, amém? Quem está fazendo a campanha, se tem alguém que queira começar hoje a campanha, vem aqui à frente. Pode vir aqui à frente para a gente orar. Amém? Essa causa que você está colocando diante do Senhor. Amém? Eu vou pedir o pastor Robson para fazer essa oração. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar. Eis aqui os teus filhos, ó Deus, cada um Trono de com a sua louvor, necessidade, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, o Senhor é gracioso, que o Senhor, ó Deus, é um Deus que cuida, é um Deus que tem prazer em ajudar, tem prazer em fazer um milagre. Então, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, entra nesta causa, entra nesta necessidade, ó Deus, dos teus filhos. Os teus filhos estão aqui na frente, clamando, exercitando a tua fé, ó Deus, porque a fé sem obra é morta em si mesma. Tem que exercitar a fé. E os teus filhos estão aqui, ó Deus, colocando a tua fé em prática. Então, ó Deus, em nome de Jesus, e nós sabemos que a última palavra é o que sai da tua boca, é a palavra que vai determinar o milagre, é a palavra que vai determinar a vitória. Então, ó Deus, do teu trono, brada, Senhor, libera
tua última palavra nesta causa, seja na justiça, seja na família, seja na saúde, ó Deus, no trabalho, meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, libera a tua palavra agora, determina a tua palavra de vitória, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o teu nome seja glorificado, seja exaltado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abra os céus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, determina o milagre agora na vida da tua filha, na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus, vai recebendo o milagre agora, recebe o milagre pela fé, declara eu creio, declara eu recebo, em nome do Senhor Jesus Cristo, declara eu tomo posse do milagre nesta manhã, declara a última palavra já foi liberada na minha causa, e quem liberou a palavra foi Deus, o Todo-Poderoso. Declara, querido, com a tua boca, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Fala, eu creio. Fala, eu tomo posse. Amém. Glória a Deus. Amém. Assim nós estaremos encerrando. Já enchemos, né, o nosso tanque de combustível para rodar a semana toda, né? Tem mais a nossa agenda. À tarde tem mais. Nós temos a tarde da libertação. À noite nós temos a reunião dos solteiros adultos. Amanhã tem o culto dos teens, sábado da juventude, e domingo nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor, às 9 da manhã, às 16 horas e às 19 horas. Amém? Nossa igreja está viva, nós somos uma família viva. Amém? Vamos repetir comigo todos aqui. Nós somos uma família viva. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Amém, glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o amor do Senhor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja, seja com cada um de nós, e que nós possamos levar este amor, essa paz e este consolo por onde quer que nós passarmos. E a igreja diz: amém, glória a Deus, amém. Deus te abençoe, viu? E eu te abençoo em nome de Jesus. Vem e toma o teu lugar.